Então, muito boa tarde, bem-vindos a este debate intitulado O que é a praxe, organizado pela Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, com a presença da secção de Fado pela mão do seu presidente Emanuel Nogueira. Temos também connosco dois elementos do grupo Criatividade, representados por Carla Panico e Beatriz Guerreiro, também o Dux do Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra, Alexandre Matias, João Gabriel Silva, antigo reitor da Universidade de Coimbra e atual professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e também, para finalizar, o professor António Xavier Coutinho, do Departamento de Ciências da Vida, também da FCTUC. Vamos, sem mais demoras, começar este debate, esta conversa sobre a praxe. Vamos começar pelo Dux. Joana, muito boa tarde. Vamos começar então com a primeira pergunta. Perguntava então ao Dux, Alexandre, tu sucedeste a João Luís Jesus este ano, e pergunto para começar o debate, e peço a todos que sejam breves, porque temos muitas perguntas e pouco tempo. Qual é a tua opinião sobre o estado da praxe em Coimbra em 2019? Há muito a fazer, há de facto muito a fazer. É uma praxe que nós temos que é bastante diferente daquilo em que começou. Houve uma evolução natural das coisas. Como sabem, eu ainda não tive muito tempo para efetivar algumas medidas, mas posso dizer que neste início de ano o Conselho de Veteranos desenvolveu algumas medidas de sensibilização das pessoas para o que é a verdadeira tradição académica de Coimbra. Nós tentamos mostrar às pessoas quais é que são os verdadeiros valores de Coimbra. Temos tido um sucesso. Na prática, temos tido algum sucesso também. Na prática, ainda há imensos casos. Há muitos problemas em chegar às próprias pessoas, porque lá está, as tradições são coisas que são muito enraizadas e há hábitos que são muito difíceis de eliminar, porque já passam de geração em geração. Mas de perguntar pelo estado da praxe é demasiado abrangente, porque vocês certamente estão a falar no estado da praxe, que as pessoas estão aqui a associar como sendo o gozo do caloiro. A minha visão da praxe, eu assumo que a praxe é todas as tradições académicas de Coimbra, que vão desde o uso da capa e batina, ao uso das insígnias, às festas académicas, e a questão dos calores é meramente uma componente. Portanto, se perguntarem se a praxe está saudável, eu acho que sim, porque vemos que a serenata monumental está cheia todos os anos. Há imensos estudantes que andam bem ou mal, mas andam com a capa e batina. Hoje tivemos a abertura solene das aulas, em que também esteve lá presente alguns números de estudantes. E, portanto, é uma coisa que está presente em Coimbra e que, neste momento, é completamente... continua a ser um ex-libris de Coimbra. Portanto, se me perguntam pela saúde da praxe, eu considero que, neste momento, a praxe continua a ser... Os estudantes de Coimbra continuam a ser uma imagem de marca da Universidade de Coimbra. Muito bem, temos uma visão, obviamente, defensora do que é a praxe por parte do Conselho de Veteranos. Passamos a palavra para o grupo Criatividade. Trata-se de uma organização fundada em 2014. Eu gostaria de vos perguntar, na altura, em 2014, 5 anos já passaram, quais é que foram as razões para o aparecimento deste grupo e quais é que são as razões em 2019 para a manutenção do vosso grupo? Então, ok, obrigada. Qual é que são as razões? Isso é muito interessante, porque aqui se fala muito, se utiliza muito a palavra tradição. As tradições são todo porque é algo de natural, são ao contrário a coisa mais humana e mais construída pelos seres humanos como os grupos sociais que existem no mundo. A praxe tem uma tradição que foi criada em uma época relativamente recente, porque, como estava dizendo o Dux, antigamente a praxe abrangia tudo, qualquer forma de atividade estudantil, mas desde 1957 existe um estatuto que regulariza o que é praxe e o que não é. E isso é uma tradição que foi criada em um momento específico, com um objetivo específico, que era, naquela altura, a separação entre os grupos praxistas e os movimentos estudantis. Já no 1970, depois da crise académica, um grupo de estudantes que vinham dos movimentos universitários fundaram o que se chamava a Semana de Acolhimento, que era uma semana de alternativa à praxe para acolher e dar os bem-vindos aos novos estudantes. E a razão era que se precisava de uma forma de acolhimento que não passasse por formas de humilhação e despersonificação das pessoas, como evidentemente na altura acontecia. Eu estou citando um documento produzido na altura do movimento estudantil. Quais são as razões de 2014? Similares, mas ao mesmo tempo, né, as tradições mudam para ficar vivas. Então, evidentemente, se há ainda uma necessidade muito forte por parte de muitas pessoas de dizer que
tem que haver outras maneiras de dizer bem-vindo às pessoas novas que chegam, que, por exemplo, não sejam maneiras jerárquicas, não sejam maneiras baseadas no fato que há quem manda porque tem mais matrículas, quem tem que aceitar e obedecer ao que manda. Estou citando também, nesse caso, um documento da praxe que é difundido aos caloiros, onde está escrito explicitamente que o dever do caloiro é obedecer. Então, a que serve a criatividade? A quem acha que para ser incluídos não seja necessário obedecer. A quem acha que seja preciso criar uma outra ética do cuidado e do acolhimento e das relações humanas, afetivas, dentro da universidade. Depois, é claro, a praxe também pode mudar, eu tenho muita esperança com isso, mas, no enquanto, eu acho, sobretudo, que é importante dar um espaço para dizer que existem alternativas. Porque muitas vezes as pessoas que chegam com 17 anos pensaram e ouviram por toda a vida que para entrar na comunidade estudantil é preciso aceitar formas de humilhação. E não é verdade, não é preciso. A criatividade nasceu exatamente por isso e hoje é ainda preciso criatividade por essa razão, porque infelizmente a volta da praxe muitas vezes há processos não saudáveis para as pessoas. Depois o estado da praxe pode ser de saúde, mas dizer que é saudável é outra coisa. E essas são as razões. E claramente isso continua a mudar nos anos com a necessidade também da comunidade de toda a cidade, né? Não só estudantil. A criatividade procura também isso, quebrar essa divisão entre o estudante que tem um estatuto específico, elitário, e o resto da cidade que não tem. Bom, a próxima pergunta agora é para o Emanuel. A secção de fado é uma das secções mais emblemáticas da tradição académica pessoalmente sabemos que tu és um pouco crítico de alguns aspectos da forma como a praxe é feita hoje em dia. Minha pergunta para ti é como tu caracterizas também, e passando agora um pouco a falar também no Código da Praxe, achas que se ele fosse aplicado à letra, como seria também, como poderia ser a praxe? É assim, primeiro temos que, falando do Código da Praxe, a Carla, peço desculpa o teu nome, a Carla disse há bocado que a praxe foi criada em 57, se não me engano. O Estatuto, sim, ou seja, a praxe é uma coisa muito antiga, são tradições que foram evoluindo, naturalmente, foram sempre evoluindo conforme a sociedade. Em 57 o que é uma tentativa de passar para o papel aquilo que já acontecia na prática. Penso que foi em 57 e 58 foi aprovado em Conselho de Veteranos, mas nos anos 50 e 60 ninguém ligava nada ao Código da Praxe. A maior parte dos estudantes nem o conhecia, porque a praxe era vivida no dia-a-dia naturalmente. Eu não ligo nada ao Código da Praxe, pessoalmente. Às vezes tenho algumas dúvidas em relação àquilo que é a praxe, o uso da capa e batina, eu vou ao Código, mas é simplesmente como consulta, porque eu considero que a praxe não pode ser uma coisa estática e tem que evoluir. Eu, contrariamente ao que o Matias disse, eu acho que a praxe está muito mal como está atualmente, que é uma deturpação total daquilo que são as tradições académicas. Por um lado, as práticas que temos são completamente antidemocráticas e inadmissíveis, e por outro, não tem relação nenhuma com aquilo que era a praxe no passado. Ou seja, a praxe sempre evoluiu, basta falar, por exemplo, dos anos 60. Nos anos 60, o Fado de Coimbra ganha contornos políticos, começa a politizar, a tratar de questões que já não são questões académicas, mas questões também do país. É quando a sociedade académica se abre a todo o país e deixa de estar confinada à alta. A própria praxe começa a abandonar aqueles aspectos, diremos, mais coercivos e mais punitivos. E a própria capa e batina deixa de ser um símbolo de elitismo e passa a ser um símbolo de união dos estudantes, um símbolo também da luta estudantil contra o regime. E aquilo que assistimos, depois houve uma recuperação das tradições académicas a final dos anos 70, e aquilo que assistimos a partir de meados dos anos 90 é realmente esta, depois, pronto, com várias razões, o Luís Estanque fala muito disso, a questão da massificação do ensino superior, outras questões, é uma ritualização excessiva da praxe, uma praxe que surge, enquanto que antigamente a praxe era uma coisa espontânea, eu passava na rua e me usava um calor para a minha república, para ajudar em alguma tarefa, agora a praxe é uma coisa feita por cursos, com horas marcadas e com práticas que nos anos 50 e 60 não se punha calores 4, não se punham calores a olhar para o chão. Aliás, nos anos 50 e 60 e sempre, até finais dos anos 90, os calores vestiam todos capa e batina, porque a capa e batina não era um símbolo de hierarquia, a capa e batina era um símbolo de identificação do estudante, e aliás, até os estudantes do liceu vestiam capa e batina. Portanto, eu perante o estado atual da praxe, se eu não conhecesse a história, eu diria que sou anti-praxe. Eu não sou anti-praxe porque conheço a história. Porque aquilo que eu passei no meu ano de calor, eu se não tivesse entrado para a secção de fado, tinha-me tornado anti-praxe. Foi na secção de fado que eu conhecia uma outra realidade. Portanto, eu sou contra aquilo que se passa atualmente, mas sou sim pelas tradições académicas e acho que devem ser completamente reformadas.
O Emanuel falava então desta, podemos dizer, esta autorregulação que é feita entre os estudantes da praxe, e agora passando para o Sr. ex-reitor, o professor João Gabriel Silva, em 2012 disse que não sabia se a autorregulação da praxe era suficiente. Não sabia se os estudantes deviam ser eles apenas a tratar desta questão e se a UC não deveria depois também avançar. Pergunto-lhe se, passados estes 7 anos, acha que a autorregulação dentro da praxe é suficiente e os alunos resolvem entre si estes problemas da praxe, ou a universidade tem que ter aqui um papel também de regulador e de mais um olho a ver o que se passa. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que a universidade, como tal, nos seus órgãos, tem uma intervenção muito limitada na praxe, porque a praxe, que aliás é algo que é muito difícil definir os seus contornos, é algo que tem a ver com a interação entre estudantes. Seria muito difícil imaginar uma situação em que os órgãos da universidade estivessem a regular a maneira como os estudantes se dão uns com os outros. Acho que isso é uma coisa que tem a ver com os próprios estudantes. Isso não quer dizer que os órgãos não devam intervir de alguma maneira, porque sendo uma questão de relações sociais entre pessoas, pois naturalmente a pressão social, a opinião que se manifesta é relevante e influencia aquilo que as pessoas acabam por fazer. Eu, pela minha parte, enquanto estive no cargo de reitor, e desde cedo o decidi, aquilo que eu ia tentar contribuir era uma coisa que era uma alteração significativa em relação àquilo que eu tinha vivido quando era estudante ou pouco tempo depois de ser estudante, que era tentar defender, e penso que sob esse ponto de vista até correu bastante bem, teve sucesso a ideia de que a participação nas atividades da praxe é estritamente voluntária em cada momento. Porque nos tempos em que eu era estudante, ou pouco tempo depois, aquilo que era dito aos caloiros é que tu podes declarar antipraxe, mas a partir deste momento estás até ao fim do curso afastado de qualquer atividade académica. Nomeadamente, não podes vestir capa e batina, não podes ir à queima das fitas, não podes ir às serenatas, não podes participar na associação académica, nada. Ficava assim uma espécie de banimento social. Isso é completamente inaceitável. E, portanto, falei com o anterior Dux, com muitas outras pessoas, no sentido de que, no Código da Praxe, tendo ele a importância que pode ter, mas sempre vai tendo alguma, mas de uma maneira geral, com a Direção-Geral da Associação Académica, de uma maneira geral, falando com todos, que há um princípio que é, no meu entendimento, inultrapassável. Ninguém pode ser obrigado a participar em qualquer atividade da praxe. E, obviamente, níveis de pressão social acima de um patamar de razoabilidade são inaceitáveis. E eu penso que, nestes últimos anos, esta noção da adesão voluntária, em cada momento, se enraizou. E, portanto, sob esse ponto de vista, houve um progresso. Não há, nunca mais ouvi falar, não quer dizer que não exista, eu não tive conhecimento de mais situações em que os caloiros fossem ameaçados, a não ser coisas absolutamente isoladas, ameaçados de que ficavam banidos da vida académica se não participassem numa atividade qualquer em cada momento, se não se pusessem de 4 ou qualquer coisa desse género. E, portanto, essa contribuição, esse tipo de contribuição, acho que os órgãos devem dar. Eu, aliás, repito, vejo com muita dificuldade, já fiz muitas vezes essa pergunta a muita gente, que ninguém me consegue definir com precisão o que é isso da praxe. Pronto, são interações entre estudantes baseadas em ideias ou tradições, enfim, muito voláteis ao longo do tempo, na realidade. Aliás, quando eu era estudante do liceu, a praxe aplicava-se aos estudantes do liceu. As trupes apanhavam os bichos, que era o nome que davam aos estudantes do liceu, também a partir das X horas, e também lhes podiam dar assim uns cortes no cabelo, enfim, e outras coisas assim, umas pancadas nas unhas e sei lá mais o quê. E isso existia ainda, não muitos anos atrás, quando eu era estudante, e portanto na altura aplicava-se aos estudantes do liceu, coisa que agora ninguém se lembra, que eu saiba, não é? E portanto todas estas coisas vão sendo voláteis, vão sendo avançadas, e eu aquilo que sempre tentei defender foi que, numa perspectiva de pressão social, portanto, de explicar e exprimir claramente essa posição, de que nada deve ser feito nestas atividades de acolhimento, que a gente pode chamar praxe ou o que seja,
que ponha em causa a dignidade do caloiro, enfim, do outro estudante, daquele que está a ser levado a participar nas atividades. E esse deve ser o critério. Agora, a definição exata do que é que se deve fazer em cada momento, pois não sou eu que sou uma entidade reguladora, enfim, eu, nos tempos em que tinha essa cargo de responsabilidade, que vou definir como é que os estudantes devem interagir-se entre si. Agora, acho que, e a isso também sempre fui um grande defensor, de que deve haver uma enorme diversidade. E por isso vejo, e aliás sempre o exprimi com muito bons olhos, aparecimentos como a criatividade, que criem outras alternativas, estes e outros, porque de facto a maneira como as interações sociais devem decorrer deve ser decisivamente muito variada. Vamos avançar e vamos passar para o professor António Xavier Coutinho. Professor, temos visto várias posições sobre a praxe, temos falado muito nestes últimos minutos sobre a evolução da praxe nos últimos anos. Como eu disse, posições muito diferentes, uns a favor, mas a favor de uma determinada forma, outros contra, mas como o próprio antigo reitor admite algum progresso em determinadas áreas. Pergunto-lhe como é que olha para a praxe atualmente. Faço uma pergunta muito semelhante à que foi feita ao Dux. Bom, uma boa pergunta. Não é fácil sintetizar. Não é? Eu andei de capa e batina desde 1980. Acho que fui o único aqui que fez isso, portanto tenho memórias longas já. E para mim a academia não se limita só à somatória dos estimados e caros 23 ou 24 mil colegas que neste momento estudam cá. Qualquer geração que esteve cá antes, para mim também conta. Então, um conjunto, muitas gerações, tem uma universidade com muita história. Hein? Já mudou muita coisa. E estudar história é muito importante, como disse o Emanuel. A universidade tem na Biblioteca Geral uma secção chamada Vida Académica. Eu penso que nenhuma universidade do mundo tem tantos livros escritos sobre a vida académica, é pena que as pessoas não a conheçam, porque estão lá centenas de livros. Quando, com muita honra, o meu ano recuperou, aliás, quem lançou a ideia fui eu próprio, a Resta de Quintanistas, que não tinha nada a ver com a queima das fitas, é muito anterior, é de 1848, nós fomos informar-nos, vamos ver. E durante alguns anos, é um exemplo de uma tradição engraçada, conseguimos, eu lembro de falarmos, reunimos no Teatro das Letras, fizemos a reunião preparatória. Então que diabo, se o Antero de Quental, se tivesse de Queiroz, se outras pessoas todas faziam isto, versejavam, e nós não fazemos. Fizemos a resta toda em verso. Ainda lhes podia dizer aqui uma parte dela, toda em verso. Caricaturámos os professores, com certeza. Fiquei com amigos para toda a vida. Lembro do Dr. Graveto, que conhece, ou conheceu. O Dr. Graveto era um senhor muito, uma joia de pessoa, ensinava hidráulica e hidrologia. E então eu perguntei, mas eu vou caricaturar uma pessoa que não conheço, com o que é que ele se parece? Olha, é assim muito gordinho, dá o seu cartão. E eu caricaturei vestido de egípcio, assim de lado, sempre assim de lado. No fim, estava a dar uma das minhas primeiras práticas, era um assistentezito na altura, ou monitor. É a secretária do Dr. Graveto, ele quer falar consigo, estou frito. Ele soube, epá, dê cá um abraço, e apertou-me com uma grande barriga, uma joia de pessoa, era muito simpático. Epá, eu gostei imenso, pá, já sei que você, dê-me as fotografias, estou com certeza. Quando eu vim para Coimbra, eu também vi com um bocadinho de medo. O meu pai e o meu tio tinham estudado cá. Só pai, mas aquilo, as trupes e tal. Disse meu pai, disse meu tio, olha filho, é a maneira de teres amigos para toda a vida. E eu fiz amigos para toda a vida. Agora, também é preciso ter algum fair play, não é? E então eles trataram-me muito mal. Não, deram-me uma tesourada no cabelo e eu fiquei muito ofendido, desangado. Eu não fiquei nada. Porque percebi que aquilo, no fundo, de alguma maneira, me entregava. E gerei amigos para toda a vida. Lembro muito bem quando cheguei que me mandaram perguntar, eu não vou dizer o nome, bom, o nome próprio até posso dizer, mas não vou dizer o apelido. Calor, vá aí cumprimentar o Dr. Sapinto. Deixa já. Dr. Sapinto, eu andei a procurar o Dr. Sapinto. O Dr. Sapinto é uma estátua que está no centro dos Gerais, na Faculdade de Direito. É clássico. Não é? Ou, Calor, vá cumprimentar o Sr. Professor Dr. Ezequiel. Lá fui, posso pedir desculpa, hein, colega. O professor Dr. Ezequiel não era professor, não era doutor, mas era Ezequiel. E estava a curtir lá, bedegasita do dia. Pronto, já percebi. Então fiquei muito ofendido e fiquei muito zangado. Eu não achei graça. O quê? Isto é praxe. As perguntas praxe são é muito mais abrangente. Peço desculpa, as perguntas são colocadas pelos moderadores e não pela audiência. Portanto, professor, muito rapidamente. Temos pouco tempo. Sou a favor. Agora deve ser algo
de bom gosto. Quer dizer, olha aqui a questão de bom gosto, a estética, tem muito a ver com isso. Por exemplo, o abandalhamento das pessoas andarem em mangas de camisa, com franqueza, não é? Um militar também não anda em mangas de camisa, não anda sem gravata. Se querem andar, andem a sério. E nada de humilhar pessoas. Isto são brincadeiras. Tem aí uma opinião. Muito bem, vamos passar ao Dux. Há pouco falámos da ideia do Código da Praxe. O Código da Praxe já tem 60 anos, remonta aos anos 50, já falámos disso. Transpôs para o papel os usos e os costumes das tradições de Coimbra. O Emanuel disse que nos anos 50 e 60 era praticamente, ou era ignorado o Código da Praxe, e a verdade é que hoje em dia a grande maioria dos artigos do Código da Praxe são autêntica letra morta, ou seja, ninguém os aplica. Eu diria mesmo, praticamente ninguém os conhece. Eu pergunto-te, e sabendo que quando tornaste Dux, falaste de uma possível reforma do Código da Praxe, eu perguntaria para quando uma reforma e em que termos, e acima de tudo, em que pontos em que o Conselho de Veteranos vai aplicar uma reforma neste documento que já é muito antigo e que em alguns pontos, porventura, não terá acompanhado a evolução da própria praxe e da sociedade. Claro, é preciso, o nosso objetivo primordial do Código de Praxe, quando foi anunciado, foi precisamente isso, foi adaptar, modernizar o Código de Praxe à praxe atual. Há lá artigos que são completamente históricos, já não têm rigorosamente nenhum cabimento na sociedade atual, e o nosso objetivo é, temos que perceber um bocado um misto entre o que é que de facto acontece e o que é que tem que ser feito, para o que é verdadeiramente correto estar na tradição académica de Coimbra. O Código de Praxe também tem que ser uma coisa que seja, não pode ser uma coisa muito complicada. O Código de Praxe tem excesso de artigos, tem componentes que já não fazem sentido. Estar lá, por exemplo, uma tourada lenta é uma coisa que atualmente já não faz sentido, já ninguém chega ao pé de uma aula e começa a gozar com o professor. Já não faz sentido isso estar lá, está lá só meramente por uma questão que tem valor histórico. E o nosso objetivo, nessa revisão, que vai estar aberta a todo tipo de sugestões, não só da parte dos estudantes, mas obviamente aberta a toda a academia, a começar depois da latada. É preciso modernizar o Código de Praxe às atuais... Consegues dar rapidamente um exemplo para as pessoas que não estão tão familiarizadas com o Código da Praxe? É tentar modernizar, adaptar o Código de Praxe às pessoas e tentar sinalizar de facto o que é tradição ou não. Um exemplo disso, por exemplo, é o uso das insígnias. As insígnias acho que é uma coisa belíssima que Coimbra tem, estou a falar do grelo e das fitas, e que atualmente as pessoas já não usam. E era um marco que nos distinguia na altura, porque o grelo e as fitas simbolizam o progresso académico, era uma coisa que dava prestígio às próprias pessoas, e os estudantes neste momento deixaram simplesmente de usar o grelo e as fitas, usam somente naquele dia especial que é o cortejo, porque acham que são os melhores, e depois guardam as fitas numa gaveta e nunca mais olham para as fitas. E o nosso objetivo é tentar motivar mais o uso das insígnias, que as próprias pessoas, a própria universidade, e que percam a ideia de que a capa e batina é um instrumento para prachar caloiros, quando não é. Este ano tem sido repetido imensas vezes, e ainda bem que a capa e batina deve ser um símbolo do estudante do ensino superior, tem que vir acompanhado com a dignidade e com o brio que tal merece. E o nosso objetivo no Código de Praxe é precisamente tentar impor mais forçosamente essa ideia às pessoas. Há muitas falácias nesse aspecto, tal e qual como aqui o meu colega Emanuel disse. O Código de Praxe muito raramente é cumprido, porque efetivamente, primeiro, não há uma autoridade, nós não temos uma autoridade com poder efetivo para o fazer cumprir. O Código de Praxe está muito à base do bom senso das pessoas. O Código de Praxe neste momento acabam por ser recomendações de como se faz corretamente a tradição. E nunca mais, não vai passar, aliás, não vai ceder isso. O Código de Praxe nunca vai ser obrigatório, nunca vai ser forçado obrigatoriamente. O Código de Praxe acabam por ser recomendações que balizam os comportamentos e as tradições académicas dos estudantes, para eles terem uma noção do que é. É também extremamente importante explicar porque é que nós fazemos aquilo, porque é que existe o grelo, porque é que existe fitas, porque é que isto simboliza, porque é que nós estamos aqui a fazer enquanto estudantes académicos, e não está lá só artigos, alguns até sem nexo nenhum. E é muito importante haver essa modernização para que as pessoas consigam talvez abraçá-lo mais de livre vontade, como foi uma coisa que fizeram com a capa e batina, e não precisamente porque um gajo mais velho disse que sim. As coisas em Coimbra não podem ser porque disse que sim. Há uma razão, tem que haver uma lógica para nós estarmos a fazer o que estamos a fazer. E um dos nossos objetivos, vamos ver como corre, mudar a mentalidade das pessoas não vou ser eu que vou conseguir, é uma questão geracional, isto vai demorar imenso tempo, mas tal e qual como o Sr. Reitor falou, e eu concordo, que atualmente já não existe aquela ideia de que os calores estão obrigados na praxe. Acho que toda a gente sabe perfeitamente que a praxe é uma coisa totalmente voluntária. Eu espero que esta reforma do Código de Praxe seja um passo para que daqui a 20 ou 30 anos tenhamos uma praxe, uma tradição bem mais fiel a Coimbra do que o que ela é atualmente.
Passamos a palavra para o grupo Criatividade novamente. Há pouco referiram que surgiram como uma alternativa. Temos falado muito do que é a praxe, de algumas das suas atividades, algumas das suas tradições, do que é a praxe. O próprio antigo reitor disse que é muito difícil definir o que é a praxe. Eu perguntaria a vocês o que é a criatividade e que alternativa é esta à praxe de Coimbra? Então, primeiro, antes eu gostava só de dizer que reduzir e dizer que uma das tomadas a fazer é mudar a insígnias e os grelos é uma coisa muito redutora para fazer no que é necessário fazer à praxe. A praxe não pode só passar por esses pequeninos regulamentos. A praxe ainda existe e as pessoas ainda são obrigadas a fazê-las. Eu conheço pessoas que não fizeram praxe por vontade própria. Eu não fiz praxe por vontade própria. Eu fui praxada no meu primeiro dia porque ninguém me disse que era a praxe. Obrigaram-me a ficar numa fila e eu não entendi o que é que estava a passar. Não foi. Isto foi há um ano atrás, há um ano e meio ou assim. Então não foi. Isso é uma mentira. Isso é uma coisa que as pessoas gostam de andar aí a espalhar, mas não é uma verdade. E é necessário as pessoas começarem a abrir os olhos para isso. E nós surgimos como alternativa porque para nós a integração é conversar, é conhecer. Nós fazemos eventos, fazemos debates, nós fazemos palestras, fazemos concertos e festas. Para nós a integração não tem nada a ver com autoridade, não tem nada a ver com hierarquia e não tem nada a ver com propagandar, como é que se diz a palavra? Propagandear e normalizar atos que nós não somos a favor, atos autoritários, atos homofóbicos, atos sexistas, atos racistas. Isso não é integração, isso não é uma coisa que vocês alguma vez poderiam dizer. Para nós, a criatividade surge exatamente nisso. Nós somos só amigos que queremos, por simplesmente, que mais pessoas que chegam à universidade e que possam conhecer, que possam sentar no café e conversar sobre o que é que estão a fazer, sobre o que é que acharam das aulas, sobre como é que foi, sobre as confusões que tiveram para descobrir o sítio. É isso que nós fazemos. Nós fazemos debates para as pessoas poderem conversar e abrirem um pouco a sua mente. Nós fazemos workshops para as pessoas evoluírem-se. Porque é isso que a universidade é educação, é evolução. Não é ficar parado, não é obedecer, não é ouvir. Não é integração, como é feita. A integração é conversar, é falar. Não é obrigar alguém a ficar numa fila, não é ser superior. E a partir do momento em que as pessoas começam a normalizar isso, começam a normalizar tudo o resto que pode acontecer na nossa vida e sem ninguém notar. E nós tentamos mudar isso. Nós tentamos mostrar às pessoas que a integração é ser amigo, é amizade, é confiança. Não é hierarquia, é totalmente o oposto. É toda a gente fala, toda a gente tem o mesmo poder. Toda a gente faz o que nós queremos, o que toda a gente quer fazer. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a estar numa posição desconfortável. E desculpem, as pessoas são obrigadas, nem que seja por pressão social, durante um pouco. Desculpem, eu, sendo que também o Sr. Dux já falou 2 vezes, eu sinto-me um pouco chamada em causa, porque eu agradeço muito todos os referimentos à importância da história. Sim, mas eles também são 2. Não são. Não são. Mas é que foi chamada em causa a questão da história, que é muito importante, e por acaso eu agradeço porque sou mesmo historiadora. E então, eu gostaria muito de oferecer um apoio. Muito rapidamente. Sim, um apoio também bibliográfico, porque eu sou muito tenho um fetiche pelos arquivos. Então, agradeço muito o professor por ter falado isso. A imensa bibliografia sobre o papel da praxe durante os anos da ditadura de Salazar. Não vai ao microfone, por acaso. Mas a imensa bibliografia sobre isso, sobre por que a pessoa mais importante da praxe tem um nome que é Dux, que é o nome de um ditador fascista. Há muita bibliografia sobre esses assuntos, mas também há bibliografia... Não. Não. Não, mas ouve-se. Miguel, este está a funcionar, mas está muito baixo. Mas está a funcionar. Pronto. Sim? Isso dá? Um pouquinho? Mais ou menos? Se não, também posso gritar, acho que se sente bom. Não, só pedi então às pessoas aí atrás que, por favor, não falassem tão alto.
Não sei se estão... Não. O que se passa muito rapidamente para a emissão da RUC, o som está a funcionar, as colunas, agora sim. Peço... Não, é isso. Eu Agora só sim, levei vamos começar. alguma ajuda de arquivo para a discussão. Por exemplo, esse texto que do ano passado, não é de muito tempo atrás, que são os 10 mandamentos do caloiro, sendo que se fala da dignidade e de formas de integração que são sempre respeitosas, que é o caloiro é um animal, o caloiro deve ser obediente, o caloiro nunca tem razão, o caloiro é como um escravo, o caloiro nunca pode dar ordem nem protestar às que lhe são dadas. O caloiro não é assistido em nenhum direito, etc, etc. Até chegar, o caloiro deve obedecer cegamente a esses mandamentos. E pela a questão do bom gosto com o qual a praxe se autoregolamenta, do cancioneiro da praxe da Faculdade de Letras do ano passado, leu só o primeiro, Português em Sintonia, é Orgasmo, é Orgia, é a malta mais potente, é a malta do caralho, é a malta que tem maior vergalho e que fode toda a gente. Paz, Tuga. Por que que existe, por que que a praxe é todas as formas de festa, todas as formas de integração? Não. Em todas as universidades do mundo existem formas de fazer festas de bem-vindos que não prevêem apanhar uma colher de madeira e bater na cabeça das pessoas ou cortar cabelos a pessoas. Isso existe em todas as universidades do mundo. O que é que a praxe? É uma forma de acolhimento baseada na estruturação de hierarquias que são mantenidas para manter o poder de quem é mais velho contra quem é mais jovem. E o fato em si que o Dux anterior era simplesmente a pessoa que tinha mais matrículas na história da universidade e que era Dux desde 19 anos, porque antigamente até o atual Dux criticar isso, simplesmente a pessoa que tinha poder era aquela que estava aí de mais anos. Isso é a maneira no que se autoregolamenta. Obrigada, Carla. Passando agora para o Emanuel, falávamos aqui que, e todos nós sabemos que uma das primeiras perguntas que os novos alunos que vêm à Universidade de Coimbra, das primeiras perguntas que fazem é como é que é a praxe? Tem que ir à praxe? Como é que funciona? E a pergunta que eu tenho para ti é se a Universidade de Coimbra e a Direção-Geral deviam ter um papel maior na integração dos alunos e não deixar para grupos auto-organizados a integração dos alunos. Olha, sem dúvida. Só uma coisa, aquilo que a Carla disse era uma coisa que está fixada na toga, isso não tem nada a ver com qualquer coisa de praxe de Coimbra. Pronto, só para avisar. Mas aquilo que falaste de letras, concordo completamente contigo, é que ele é deplorável e deve ser completamente combatido. Agora, no que toca à recepção ao caloiro, sim, eu acho que, obviamente, que a universidade e a ação académica, e eu, aliás, acho muito bem que haja criatividade para ter estas formas de integração alternativas. Eu, pessoalmente, nunca praxei, nunca fiz uma trupe nem nada do género, não me identifico com isso. Agora, identifico-me, sim, com as tradições académicas, acho que fazem sentido. E acho que, sim, que a universidade e a reitoria e a associação académica devem, sim, procurar integrar os caloiros de uma forma digna, que os faça conhecer a cultura da casa, o desporto da casa, as repúblicas, os organismos autónomos, tudo isso, e que ajudem também os núcleos fazem algum trabalho nesse sentido, ajudar os novos estudantes na questão dos horários, das aulas, tudo isso. E eu também acho, aquilo que o Dr. João Gabriel estava a falar há bocado, eu acho pessoalmente que a reitoria deve tomar uma posição em relação ao que se passa, sem dúvida, porque tudo isto são tradições que são património da universidade, que estão completamente abandalhadas, e a reitoria tem que tomar uma posição em relação a isso. Eu não percebo como é que a reitoria permite que em recinto universitário aconteçam coisas como estas, de pôr caloiros de 4, de cantar cânticos sexistas. Eu acho que isso deve ser completamente combatido pela reitoria, porque a reitoria gosta do estande de capa e batina para o postal turístico, mas depois deixa que isto chegue ao estado em que está. E tanto a reitoria como o Conselho de Veteranos, que nos últimos 20 anos tem sido completamente inerte e não tem feito nada para tornar isto, permitir que isto seja uma coisa digna. Muito bem, passamos para o antigo reitor João Gabriel Silva. O seu mandato, principalmente o segundo, foi marcado por uma altura onde a praxe foi muito criticada, até pelo que aconteceu no MECO em 2013. Eu gostaria de lhe perguntar se durante os seus 2 mandatos enquanto reitor se recebeu muitas queixas em relação à praxe, e em relação às queixas que foram recebidas por parte da reitoria e da Universidade de Coimbra em geral, qual é que foi o seguimento dado pela reitoria? Até pegando nas palavras do Emanuel, se a reitoria deve tomar ou não um papel mais ativo, mais assertivo no que toca a esta questão dos abusos no seio da praxe. Eu acho que, como eu aliás fiz muitas vezes, se deve manifestar uma posição em relação aos abusos que se vêem. Eu, aliás, à semelhança do que disse o Emanuel ainda agora, eu também nunca participei em nenhuma atividade que tipicamente se designa de praxe, porque não acho
graça nenhuma, para ser suave. Agora, isso não quer dizer que a universidade e os seus órgãos se possam transformar em política de costumes. Estas coisas têm sempre muitas vertentes e não há nenhum mecanismo que permita à universidade, nem acho que o deva, formalmente, ser um polícia da maneira como as pessoas se relacionam. Agora, no que diz respeito a, por exemplo, promover alternativas, durante o tempo em que eu estive na reitoria, houve uma alteração substancial das iniciativas das faculdades, dos departamentos em atividades de recepção aos novos estudantes, das formas mais diversas, que aliás entraram em conflito com as atividades mais normalmente designadas praxísticas várias vezes, porque muitos dos grupos que promoviam essas atividades mais de praxe não achavam graça nenhuma a que as faculdades, os departamentos tomassem iniciativas, porque isso interferia com os seus planos de mobilizar os novos estudantes para ir fazer coisas diversas. De maneira que estas atividades de criar alternativas, portanto não é só o criatividade, é muitos outros mecanismos que se foram desenvolvendo de ter essa atividade de recepção aos alunos, pois é uma das formas de o fazer. E sempre exprimir opinião, quantas vezes essa interferência pela parte das pessoas, dos professores, dos funcionários, ocorreu. Agora também devo dizer, e respondendo diretamente à pergunta, que nunca recebi nenhuma queixa formal precisa, nenhuma. E disse muitas vezes nos órgãos da universidade, no Senado, no Conselho Geral, com as direções das faculdades, que eu dava a garantia que qualquer queixa concreta que me surgisse em relação à praxe não ia ser sujeita a veto de gaveta, ia ter consequências. Quando as pessoas iam dizer, eu vi muitas atividades que eram desagradáveis, tudo bem, ok, isso eu também vejo. Agora, quando as pessoas me dizem assim, fulano tal esteve a fazer isto naquele dia à tal hora contra determinadas pessoas, que isso já permite fazer um processo disciplinar, por exemplo, isso nunca ocorreu. Mesmo aquela linha, aquele endereço que o Governo divulgou que servia para apresentar queixas relativas à atividade da praxe, nunca houve uma só da Universidade de Coimbra. E, portanto, há aqui uma pressão clara que se tem mantido, e espero que reforce, contra muitas atividades que são indignas, essencialmente manifestando opinião nesse sentido e, ao mesmo tempo, criando outras alternativas, muitas vezes, como digo, até com alguma conflitualidade que os grupos querem levar os estudantes para outras coisas. Só pedia, por favor, à audiência que não fizesse tanto barulho, porque chega aqui também a nós. E passava agora para o professor António Xavier Coutinho, para lhe perguntar, nos anos 80 e 90 surgiram novas universidades, novas instituições de ensino superior em Portugal, e surgiram praxes que beberam da cultura coimbrã, mas criaram também elas próprias praxes distintas e modelos distintos, que depois a cultura de Coimbra foi beber outra vez desses modelos, podemos chamar umas praxes híbridas, e que se calhar foi beber de maneira incorreta, deturpando o que era a realidade de Coimbra. Concorda com isso, com a afirmação dessa realidade? Está-me a fazer pensar. Já aconteceram para esse país fora. Bom, eu quero que lhe seja franco. A tradição que me interessa mesmo é da minha universidade. Não estou muito informado sobre o que se passa nas outras. Mas parece Mas que acha que a tradição de Coimbra foi alterada? Foi alterada em alguns pontos e no mau sentido. Então vamos lá ver uma coisa. Fala-me dos anos 80. Vamos lá isso. Era inconcebível. Já o respeito que nós tínhamos à capa batina era total. Era inconcebível fazermos humilhações às pessoas. Coisas, o que eu digo de mau gosto, não é pior do que isso, não é? Indignidade. Nem pensar. Bom, o aspecto repressivo. Bom, olha, isto é a tal coisa, hierárquico. Talvez seja hierárquico, mas todos chegamos ao topo da hierarquia. Todos chegamos ao topo da hierarquia. Vamos passar-nos uma boutique de Por favor, não interrompam, está bem? Não interrompam. Por outro lado, repressão, olha, eu estive na primeira TUP que se fez depois da restauração das tradições. Estive na primeira tourada ao Lente que se fez da restauração das tradições. Ainda me lembro do tema que demos ao Lente, que estava foi bastante bom. Ainda sei muito bem quem é, mas não vou dizer o nome. Estive na primeira latada? Não estive. Estive noutras primeiras coisas dessas. Ora bem,
A única repressão a sério que eu senti, também como estudante, até como estudante de primeiro ano, foi a de grupos que, no meu entender, numa atitude muito pouco democrática, me queriam impedir à força de usar capa e batina. Isso para mim é que é antidemocrático. Não senti nenhuma repressão, sem brincadeiras, de pessoas que me cortaram um fiapo de cabelo, como nós fizemos na primeira trupe que fizemos. Foi muito engraçado que acabámos todos na esquadra da polícia. Sem os polícias, o que é que os senhores estão aqui a fazer? Ah, e tal, é o quê? Uma turma? Falaram para o chefe, chefe, diz que está aqui uma turma. O chefe estava a dormir. Então o que é que eu vou fazer? Deixa-os lá ir embora. Então realmente apanhámos um calor, cortámos-lhe um fiozinho de cabelo. Ele riu-se. Sabíamos fazer as coisas. Mas realmente houve repressão. Mas a repressão a que eu fui sujeito, não tive medo. Não tive medo nenhum. Andei de capa e batina todos os dias. Não era na trempa das fitas. Era de outros setores que queriam impor uma maneira de ser, está bem, que era a deles, mas não era a minha. E é isso que eu acho antidemocrático. Muito bem, vamos avançar com mais uma pergunta. Novamente, seguindo a ordem que temos seguido, para o Dux, para Alexandre Matias, há pouco referiste que o Código da Praxe é apenas um conjunto de recomendações e nunca vai ser um código no seu verdadeiro termo, em sentido estrito. A verdade é que o Código da Praxe, há pouco disseste, tem algumas normas, alguns artigos que são incompatíveis, não só com o que se pratica hoje na sociedade, mas até com a própria lei, com o Código Penal, em relação a algumas punições. Eu pergunto-te, em relação até a algumas críticas que ouvimos por parte do Grupo da Criatividade, em relação à praxe e a algumas das práticas que alegadamente são violentas, eu pergunto-te se o Código da Praxe e o que é o Conselho de Veteranos vai fazer para alterar, não só no próprio Código da Praxe, mas também na prática, em termos da sua atividade, para prevenir e para, no sentido prático, terminar ou pelo menos minimizar este tipo de práticas que podem não ser gerais, mas que ocorrem aqui e acolá. Um exemplo disso é que já está bastante explícito e na generalidade do Código de Praxe que todo tipo de atividades que atentem à dignidade de um caloiro são proibidas. Isso é uma coisa que está bastante expressa lá, e já não é de agora, já era há bastante tempo. Só que mais uma vez é daquelas situações em que as pessoas simplesmente evoluíram para uma situação em que não fazem isso. Por exemplo, como o Emanuel aqui disse, o colocar de quadros é uma coisa completamente nova que o Código de Praxe nunca proibiu, nunca permitiu, mas está lá expressamente dito que todas as atividades, nós não podemos estar a enumerar todas as atividades que atentem à dignidade de coloros. Não tínhamos ali uma enormidade de enumerações. Portanto, o que se faz, temos um artigo que é bastante genérico e abrangente o suficiente, que diz, tal qual como também estávamos a associar há bocado, que é todas as atividades que atentem à dignidade de um caloiro são estritamente proibidas. Depois há aí uma questão das sanções, que eu já vou falar Mas há uma proibição e eu pergunto qual é que é o tipo de fiscalização que, na tua opinião, o Conselho de Veteranos tem de fazer. E agora, as sanções que haviam antigamente, muitas vezes passavam-se, era no levar nas unhas, que é uma coisa que atualmente já não acontece. Isto é daquelas coisas que, primeiro, já não faz sentido. Imagino, mesmo eu vendo um curso que esteja a falar, a fazer, lá está, por exemplo, a gritar na rua, ou fazer obscenidades, ou mesmo a prachar mal segundo o Código de Praxe, se eu chegasse lá, vou dar as unhas a todos. Claro que não, eles não iam ficar ali quietinhos ali à espera que eles dessem as unhas. Isso atualmente já não faz sentido. Atualmente ainda está no Código de Praxe, que de facto devem haver sanções através de sanção de unhas, mas atualmente isso já não acontece. Por simplesmente essa prática já desapareceu. Isso é uma daquelas coisas que tem que ser adotada. Uma das secções que nós queremos aplicar este ano é simplesmente o conceito de sanções de curso. Nós pensamos, a nossa apologia é que qualquer estudante que está a prachar, ou como nós chamamos as praxes de fileiras, não está só está a afetar o seu curso todo, que depois acaba por afetar também a universidade. E por isso nós queremos modificar as sanções para que haja sanções mais gerais, que as pessoas tenham noção que aquilo que estão a fazer não é só a nível pessoal, mas é a nível do curso e da imagem que passam pela Universidade de Coimbra. Deve haver um sancionamento individual coletivo. É difícil concretizar que sanções é que eu posso fazer, porque lá está, a nossa autoridade enquanto Conselho de Veteranos é muito moral. Eu não tenho autoridade nenhuma física para chegar ali e dar nas unhas a quem me apetecer. Nem faz sentido eu ter isso. A nossa autoridade é meramente, aliás, o nosso dever é dizer o que é que de facto faz parte da tradição de Coimbra e o que é que não faz, e saber e ensinar essa autoridade às pessoas. E depois as pessoas é que têm, por si só, de cumprir ou não o Código de Praxe. Nos casos mais críticos, as sanções que estão a ser aplicadas terão que ser a nível nós acabamos sempre de fazer uma sanção que às vezes a sua executabilidade é duvidosa, que é o proibir um curso de prachar, mas nada impede de o curso simplesmente ir prachar e dizer que tem outro nome de curso. Ou seja, é muito difícil para mim, enquanto Conselho de Veteranos,
forçar, porque eu não tenho um objeto de consequência para aquelas pessoas. Isso é uma discussão que eu tive agora com a reitoria, é precisamente que nós, enquanto Conselho de Veteranos, fora o respeito que as pessoas não têm por nós, por uma questão de que somos nós os detentores, supostamente os guardiões da tradição, eu não tenho nenhuma alavancagem para obrigar as pessoas a não fazer aquilo. Por exemplo, nós, tal e qual como o Emanuel disse, nós no Conselho de Veteranos somos obviamente contra os gritos que fazem por aí, as obscenidades que acontecem por aí, a praxe que é o gritar para a parede, gritar obscenidades e gritar palavrões. Isso é completamente ridículo, não faz parte da nossa tradição, isso é uma consequência do que eu chamo a infantilidade, a infantilização do ensino superior. Isto é uma coisa que não acontecia no tempo do Dr. Coutinho, está a acontecer agora. Eu não sei comparar isso, é daquelas práticas que já estão tão enraizadas que muito dificilmente consegue parar isso, e das duas uma, tem aqui dois opostos. Ou eu de facto tenho poder físico para andar ali a dar nas unhas a toda a gente, e aí é à força, ou então tem que haver outros métodos mais institucionais, da parte da instituição, daí a parte também que o Emanuel falou, que a reitoria devia também poder ter algum meio nisso, para que eu consiga efetivamente forçar o Código de Praxe. E eu aqui também quero falar do que é, como eu te falei há bocado, o Código de Praxe é uma recomendação, não é obrigatório, mas deve haver um bom senso a aplicá-lo. E não pode ser, e é o problema, as leis são feitas a preto e branco, e nós, em todas as situações que nós temos que saber aplicar e humanizar a situação. E portanto, provavelmente vão lá permanecer as sanções de levar nas unhas nas questões que são simbólicas, mas nos últimos anos nunca houve uma situação de alguém a levar nas unhas ao ponto de ser, sei lá, 20 bolas, como se chamava antigamente, e uma pessoa ficar ali a sangrar das unhas. Porque isso já simplesmente não acontece. E no fundo, o problema do Código de Praxe prende-se com a falta de poder vinculativo que o Conselho de Veteranos tem com a sua praxe. Nós, neste momento, temos uma praxe, tal e qual como também o Emanuel disse, nós tivemos 20 anos em que o Conselho de Veteranos deixou isto ao laissez-faire, assim, muito passivo, deixou as pessoas evoluiu-se neste sentido, e agora para retornar atrás é muito difícil, e sem, de facto, o apoio institucional ou alguma credibilidade institucional para nós, é muito difícil fazer cumprir efetivamente o Código de Praxe para além do bom senso e da vontade das pessoas. Muito bem, temos falado muito da praxe e do bom senso. Passaria novamente para a criatividade. Já dissemos, é uma organização que tem 5 anos, assume-se como uma alternativa. Eu pergunto, quem é que são as pessoas que se juntam à criatividade? São um determinado perfil de pessoa que se junta à criatividade, e se sentem que a comunidade estudantil tem de facto interesse nas atividades que são organizadas. Há pouco referiram que são workshops, debates, se é o programa que se adequa a um jovem que está a chegar a Coimbra, ou se por um lado se tem dificuldades a chegar à grande maioria dos estudantes. Então, não, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é muito importante também lembrar isso, que se calhar eu mesma peço desculpa por não ter focado suficientemente, mas a criatividade não nasce para brigar com a praxe, né? No sentido, né, para ser só o contraponto e convencer o senhor Dux a mudar a sua posição. A criatividade é um espaço de produção de uma cultura relacional diferente, de curto, médio e longo prazo, que não significa que simplesmente na hora, no dia, a criatividade nasce para estar a julgar pessoas que com 17 anos se sentem envolvidas pelas pressões sociais, em muitos casos, dentro de determinadas dinâmicas. Aqui não é esse o ponto, não é nenhum moralismo, nenhum julgamento. O ponto é, a criatividade é feita de pessoas que acham, por exemplo, que às vezes a vida na comunidade universitária em Coimbra pode ser difícil, que não a vida na comunidade universitária não é sempre só uma grande festa e um grande cântico de referimentos sexuais e de piadas. A vida na universidade às vezes é difícil, e para muitos caloiros eu acho que seria importante também ouvir alguém que diz para eles: se não é hoje, se é entre um ano e meio, vas a sentir a sensação que acho que muitas pessoas sentem às vezes, que é eu não consigo caber nos padrões do sítio onde eu estou. Eu não me sinto de pertencer. O que eu estou vivendo não me deixa feliz com a minha identidade. O curso não era o que eu estava à espera. Estou a ser decepcionado, estou a sofrer por isso. A criatividade é o espaço que diz: tu não tens necessariamente que sair de casa e achar que está tudo bem, ir de festa e aceitar determinados jogos. Tu podes também ter outras tipologias de relação pelas quais tu estás bem assim como és.
com a tua roupa diferente dos outros, com a tua maneira de falhar, com a tua maneira de estar dentro das coisas. E, por exemplo, eu acho que não seja por acaso que a criatividade é um espaço que fala muito aos muitíssimos estudantes estrangeiros dessa universidade, que eu acho que é uma coisa que eu digo com muito orgulho, porque não é uma um jogo coisa... de futebol, deixem Carla Eu digo falar. isso com orgulho porque eu sou uma das estudantes estrangeiras dessa universidade. Eu vim aqui para estudar nessa universidade. E não acho que... Na Universidade de Coimbra, esse ano tem 90% de estudantes estrangeiros. É uma comunidade muito importante. É uma comunidade que muitas vezes se sente afora de muitos padrões. E assim, tantas pessoas que são daqui, tantas pessoas que não cabem também num modelo de masculinidade que se encontra dentro dos cânticos como o da Faculdade de Letras que estava a ler. E desse ponto de vista, a criatividade tem resultados enormes e é feito de muitas pessoas que, por exemplo, vêm de muitas repúblicas de Coimbra, como eu sou, e é uma outra coisa do que eu tenho enorme orgulho, porque eu moro numa casa que tem uma história de lutas estudantis nessa cidade fundamental. É uma casa de onde as pessoas saíram para ir a fazer a greve e a crise acadêmica do 69, e muitas outras casas de Coimbra são assim, e é um espaço onde há muitas pessoas que vêm de associações culturais, de grupo, que falam com a cidade, de associações de moradores de bairro. O dia 2 de outubro vamos a fazer um jantar comunitário num bairro popular, que é o bairro de Celas, que é o bairro que existe porque as pessoas foram despejadas pelo Salazar da Alta pela construção da universidade, assim como é hoje. Isso é a marca histórica que essa universidade tem em comparação com a maneira de gestir as pessoas. E estavam a perguntar exemplos. Ontem à noite fizemos um debate porque eu fiquei extremamente emocionada porque tivemos a oportunidade de ouvir 3 pessoas que são ativistas de um coletivo que se chama Human Before Borders, e são pessoas jovens, estudantes ou que acabam de se formar, que não vão a dar com uma colher nas mãos das pessoas de 17 anos, mas que enquanto estudam ou quando acabam de estudar, subiram em cima de um barco de uma organização não governamental e foram a resgatar pessoas que estão morrendo no mar Mediterrâneo. Essa é a tipologia de cultura que está produzindo, e nesse momento, criatividade nessa cidade. E ontem a sala estava cheia de pessoas muito jovens que estavam aí a perguntar o que é que nós podemos fazer. Podemos falar desses assuntos? Podemos falar de qual é o envolvimento da Universidade de Coimbra no acolhimento dos estrangeiros, dos migrantes, das pessoas refugiadas? Havia um só estudante refugiado até o ano passado na Universidade de Coimbra. Isso faz parte do programa de integração e de criação da universidade inclusiva. Isso são os conteúdos também, não é só a forma, não é? Não é só dizer tu te vestes de uma maneira e eu me vesto de uma outra. É também quais são os conteúdos sobre os quais nós queremos dizer às pessoas: sejam bem-vindas, de verdade, sejam bem-vindas como são, não como nós queremos que vocês sejam. Eu peço, o tempo é curto e temos muito pouco tempo. Eu peço, por favor, que não batam palmas, até pela questão da emissão. Nós queremos ouvir as pessoas, não queremos ouvir palmas. Peço desculpa para as pessoas que estão a ouvir em casa, seja na televisão da Associação Académica de Coimbra, seja na RUC, a questão das palmas é muito incomodativa do ponto de vista do ouvinte. Eu peço, por favor, que deixem as pessoas, quer à minha esquerda, quer as pessoas à minha direita, as pessoas que sejam contra a praxe, as pessoas que sejam a favor da praxe, que falem. É para isso que nós estamos aqui. Vamos já à próxima pergunta. Emanuel, ontem as secções da casa estiveram aqui nos jardins da Associação Académica de Coimbra para divulgar o trabalho que fazem. E uma das queixas foi a pouca adesão. E enquanto estavam aqui as secções, andavam grupos de estudantes pela cidade a cantar obscenidades e a fazer flexões no chão. A minha pergunta para ti é se achas que a praxe e estes grupos, e os grupos organizados de praxe dos vários cursos, podem estar a substituir um pouco a tradição da casa, a tradição da Academia de Coimbra, e como é que também as secções se veem com o tempo que é roubado por parte destes grupos para outras atividades que poderiam ser, na vossa opinião, mais benéficas para o currículo dos estudantes de Coimbra? Sem dúvida alguma, eu acho que efetivamente a praxe organizada, como a temos atualmente, as praxes de curso, afastam os novos estudantes não só da associação académica, mas também de organismos autónomos, repúblicos, o que quer que seja. Porque um estudante que chega cá e se depara logo, adiciona logo um grupo de Facebook em que marcam não sei quantas praxes por semana e conhecem unicamente aquilo, dão-se unicamente com a malta do seu curso,
isso é altamente redutor. O que nós expressamos aqui é de algo que abre os estudantes aquilo que é a academia, que é a cidade, e também de falar de questões do país e de todo o mundo. Efetivamente, há aqui um problema muito grave, que é nós, se calhar, nós temos muitos estudantes atualmente, se calhar nunca tivemos tantos estudantes como agora, ou esse número será dos mais altos que já tivemos. Temos 24 mil estudantes na Universidade de Coimbra, e as secções têm muita falta de gente, as secções e não só. Portanto, aqui alguma coisa grave que se está a passar. Nos anos 80 e 90 havia muito menos gente a estudar e as secções estavam a abarrotar. Portanto, eu acho que efetivamente, como isto está montado atualmente, prejudica gravemente a sessão académica. Eu que há uns dias estava a ler a Visão História, um número que eles fizeram na altura das comemorações dos 50 anos da crise académica. O título é Estudantes contra o Poder, e falava um bocadinho das lutas estudantis ao longo do século XX, com algumas referências ao século XIX também. E contava lá um estudante cá dos anos 60 que mal chegou cá, a primeira praxe que teve foi mobilizado para uma república, uma conferência sobre a tomada da Bastilha. Ou seja, eu acho que é este tipo de incentivo que se deve dar aos caloiros que chegam. É mostrar-lhes a casa, mostrar toda a oferta cultural e desportiva que nós temos aqui em Coimbra, porque nós temos a sorte de ter uma associação académica com muitas secções culturais e desportivas que se pode fazer de quase tudo. Temos repúblicas, temos organismos autónomos, temos as turmas das faculdades, portanto há aqui muita coisa para fazer. E a praxe está a afastar as pessoas disso, sem dúvida alguma. E é curioso que eu vejo que a maior parte das pessoas que estão envolvidas nas secções, por exemplo, não perdem tempo com praxe de curso, nem nada do género. Muito bem, vamos passar para mais uma pergunta para o antigo reitor João Gabriel Silva. Há pouco referiu que durante o seu período enquanto reitor da Universidade de Coimbra não recebeu nenhuma queixa formal, e a tal linha que o Governo criou também não teve nenhuma queixa em relação ao que se passa em Coimbra. Eu pergunto-lhe se, na sua opinião, isso acontece porque a praxe em Coimbra é melhor regulada ou é melhor praticada do que noutros locais, ou porque existe uma cultura de encobrimento ou de algum medo no que toca a fazer estas queixas? Não sei, é-me difícil dizer qual é a razão. Eu desafiei isso muitas vezes, mesmo a colegas meus, portanto, professores de vários setores que se queixavam. Eu dizia assim, tudo bem, nós podermos fazer alguma coisa, e o regulamento disciplinar dos estudantes foi algo que foi aprovado durante a minha passagem pela reitoria, e tem lá normas que são explicitamente pensadas para este tipo de atividades que muitas vezes caracterizam esta praxe negativa. E, como digo, muitas vezes fiz esse desafio, e o que é verdade é que não surgiu nada. Porquê? Tenho dificuldades em saber. Tenho pena que não tivesse surgido alguns casos, porque poderiam ser exemplares e se calhar até ajudar a chamar a atenção para algumas práticas indignas que deviam acabar. Mas é um facto objetivo, não surgiram. Eu fazendo-lhe uma pergunta muito rápida. Quem frequenta o espaço do Polo 1 sabe que, por exemplo, a partir da Porta Férrea, qualquer tipo de praxe é proibida. Mas, por exemplo, no pátio da Biblioteca Geral é alvo, muitas vezes, de práticas, que é uma zona frequentada por parte, obviamente, por estudantes da Universidade de Coimbra, mas também por professores e pelo próprio pessoal da reitoria. Não seria um exemplo dado por parte da Universidade de Coimbra proibir as praxes naquela zona, tendo em conta que há à frente da Biblioteca Geral, à frente da Faculdade de Letras, da própria Porta Férrea, que é um espaço frequentado pelos alunos da Faculdade de Direito, mas também por muitos turistas? A questão da proibição das praxes é uma questão que se tem posto muitas vezes. Para se proibir alguma coisa, acho que devemos fazê-lo quando temos condições para impor a proibição. Estar a fazer proibições que depois não têm consequências, acho que é pior do que não fazer. Depois, há várias universidades e é um caso que nós podemos estudar, que proibiram as praxes nas suas instalações. E a questão que eu coloquei várias vezes aos meus colegas reitores, é assim, e isso o que é que fez? Fez com que a praxe desaparecesse, ou pelo menos se atenuasse de forma relevante, e eles acabavam por ter de concluir que na realidade não teve impacto nenhum. Aliás, teve um impacto que no meu entendimento é negativo, porque torna as atividades de praxe mais longe da universidade, portanto mais longe da pressão social que pode ser exercida sobre elas, mais clandestinas, o que significa muitas vezes mais negativas. Aliás, os grandes exemplos que tiveram uma presença grande na comunicação social foram, que me recordo sem exceção, tudo coisas que aconteceram bem longe
das universidades a que diziam respeito. E, portanto, estar a afastar essas atividades para as tornar ainda mais clandestinas, ou mais clandestinas, e, portanto, ainda por cima dando-lhes aquele sabor da transgressão que muitas vezes atrai os estudantes. Estou a fazer uma coisa que eles não querem, portanto é mais uma razão para eu fazer. Isso eu acho que não é o bom caminho. O bom caminho é a pressão social a explicar que aquilo não presta, que aquilo não está em condições, não é razoável, não é aceitável. Isso é um caminho coletivo, não é um caminho de polícia, no meu entendimento. Passo agora para o professor António Xavier Coutinho, para lhe perguntar, falámos muito aqui do estudante que chega a Coimbra e sente-se compelido, que se sente obrigado a participar nas praxes e que se calhar permanece este fator do medo ao longo do tempo que está aqui. Pergunto-lhe agora, e há pouco um de vocês falou da infantilização do ensino superior, como é que se explica que pessoas de 18 anos, pessoas maiores de idade, se sintam obrigadas a participar em algo que não queiram? O que é que isto diz também sobre a geração que está no ensino superior e que está ao longo dos anos e que participa em atividades que não quer? O que é que isto diz sobre estes alunos também? Mais uma vez, é uma pergunta complexa, não é? Não é fácil. Em 2 palavras, é evidente que as pessoas, o processo de maturação decorre uma vida inteira. Eu tenho 58 anos e continuo a aprender todos os dias. Muitas vezes com pessoas que tiveram menos instrução do que eu, mas não quer dizer que tenham tido menos educação do que eu. Lembro, por exemplo, do Sr. José, que vendia castanhas. Um senhor de quem eu recebi muitas ligações de dignidade, aqui já morreu, na Universidade de Castanhas, no inverno, e gelados no Natal. E, portanto, as pessoas chegam e, naturalmente, vêm mais imaturas. O processo de maturação demora muito tempo, sabe? Demora algum tempo. Pede-me uma opinião de conjunto, também está a pôr uma questão logo, é que as brincadeiras hoje, o que se faz, não é as brincadeiras, o que se faz aí é automaticamente negativo, e eu não estou de acordo. Eu digo que há muita coisa negativa, e já foi dita aqui muita, tudo que passa por humilhação da pessoa, por degradação, eu sou contra tudo isso. E também há brincadeiras inofensivas, a mim também fizeram brincadeiras inofensivas, eu sou a favor. Portanto, está-me a pôr logo à partida. As pessoas que vêm estão logo numa situação negativa, são todas coagidas. Não sei se é assim. Não. O que falámos aqui foi que há pessoas que revelam, e o Criatividade falou, tanto o Emanuel, há pessoas que revelam esse medo. Não falo de todas. Lamento. E subjetivamente, cada um é que sabe o que é para si positivo ou negativo. Mas o que é que leva, e a Universidade tem milhares de alunos, o que é que leva, nem que seja metade desses alunos, a ir por esse percurso, onde esta presença da hierarquia pode ser considerada dominante? Eu não sei. Olha, eu não sei, mas ao menos quando não sei, digo que não sei. Há muitas pessoas aí, até que estão em campanhas eleitorais, que sabem tudo. Dizem tudo e sabem tudo. Eu não sei. Não sei responder a isso. É complexo. Muito bem. O tempo passa a correr e temos muito pouco tempo disponível. Haveria muito mais perguntas para fazer ao nosso painel de convidados. Por isso, vamos terminar este debate com 2 minutos finais para cada um dos oradores. Vamos fazer agora uma ordem inversa. Temos começado com o Dux Alexandre Matias. Vamos agora começar pela criatividade e depois vamos trocar, passamos para o Dux. A Joana está-me aqui a dizer que em vez de 2 minutos será 1 minuto e meio. Passemos a palavra, se quiserem dividir os 45 segundos, ou com vocês são 2, muito rapidamente, para terminar este debate. 2 minutos para uma última mensagem, uma mensagem final sobre a praxe, sobre o que debatemos hoje, sobre a criatividade, sobre as alternativas à praxe, sobre as tradições em Coimbra. Então eu convido toda a gente a participar no Criatividade, a ir a todas as suas atividades e as que puder, e também convido-vos a terem um pouco de pensamento crítico e a não serem coagidas a fazer coisas às quais não se sentem confortáveis. E é isso. Falem com todas as pessoas que conhecerem nas festas do Criatividade, nos seus concertos, nos seus debates. Abram a vossa mente, cultivem-se, conversem com as outras pessoas e não se deixem cair na pressão social que muita gente de nós caiu. Muitas das pessoas do Criatividade também já fizeram parte da praxe. Não é uma coisa que as pessoas do Criatividade vão julgar, por isso simplesmente só queremos que as pessoas consigam ter outro tipo de alternativa e outro meio de integração. E pronto, é isso. Convidamos a vir todos os dias. Podem procurar Criatividade no Facebook e tem lá toda a nossa programação e vemo-nos lá. Muito bem. Alexandre Matias, uma mensagem final.
Por acaso, eu vou responder à pergunta de há bocado, tentar responder à pergunta que foi complexa. Mas tem de ser muito rapidamente. Sim, porque o muito tempo... rapidamente. Que o que sucede é que, de facto, é um bocado inexplicável, mas o que acontece é que isto de facto acontece e repara-se. E a capa e a história que eu vou explicar aqui é que a capa e batina foi abolida já pelo menos 2 ou 3 vezes. Mas ela, de livre vontade, pela mão dos estudantes, está aqui hoje. E pronto, termino só com isto. Muito bem. João Gabriel Silva, muito rapidamente, 1 minuto e meio para uma mensagem final sobre este debate, sobre o que falámos aqui na última hora. Uma mensagem muito simples, que é de que eu espero que todos coletivamente, todos em conjunto, e eu também me incluo nessa tarefa, consigamos ir transformando esta recepção aos novos alunos, porque é aí que está o cerne da discórdia, numa fase que de facto os faça crescer, que os faça pensar por si próprios e que corresponda a uma rejeição absoluta de quando esteja contra a dignidade de cada um. Muito bem. Passamos agora ao Emanuel também. Então, com mensagem final, principalmente aos novos estudantes, quero incentivá-los a que tenham um olhar crítico sobre as coisas, que chegados a Coimbra não se fechem só naquilo que oferecem imediatamente, mas tenham esse olhar crítico, que estudem o que são verdadeiramente as tradições académicas para saber ver corretamente e não deixar que este seja o paradigma atual, seja aquele que o único conhecem, e que, acima de tudo, que aproveitem o que Coimbra tem para dar, conheçam as repúblicas, conheçam as secções, os organismos autónomos, porque, como eu disse há bocado, Coimbra tem muito para oferecer e nós, estudando aqui, é muito mais que estar só numa universidade. Temos aqui uma oferta cultural, política, social enorme que deve ser aproveitada. E cá aqui a sugestão, professor António Xavier Coutinho. Pronto, então, 4 ou 5 palavras, olha, o que é que eu entendo que é praxe? Bom, é a imaginação, não são comportamentos estereotipados, é que sentido de camaradagem, não é humilhação gratuita, é esse sentido de fair play, também saber aceitar uma brincadeira que nos fazem, como eu aceitei, não problema nenhum nisso. É ter sentido das proporções, sabem? Sentido das proporções. Isto é algo que... Não estou a ouvir. Bom, ótimo. E, portanto, dizia eu, vamos então, bem-vindos sejam a Coimbra, e como se diz em grego, medenagan, nada em excesso. Muito bem, nós não temos consentimento para mais, Joana? Dizer então, para quem nos esteve a ouvir, que tivemos aqui na companhia do presidente da secção de Fado, Emanuel Nogueira, do Dux Veteranorum, Alexandre Matias, do professor António Xavier Coutinho, do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, do senhor ex-reitor e também agora professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, João Gabriel Silva, e da Beatriz e da Carla, membros do Criatividade, um grupo então de integração alternativo. Muito obrigada a todos os que nos ouviram. Terminamos então o debate por aqui. Obrigada principalmente aos nossos oradores pela disponibilidade de estar aqui hoje. Para estudantes.